Paz do Senhor, amados, estamos juntos aqui mais uma quarta-feira para meditar em mais uma palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas. E hoje eu gostaria muito de falar, meditando na palavra hoje, me chamou muito a atenção em dois momentos quando Jesus ele fica admirado com o comportamento humano, com duas atitudes que aconteceram ali no seu caminhar. E a primeira situação está no texto de Mateus, no capítulo 8, no versículo 10, que é quando chega aquele centurião romano e fala para ele que o seu servo, seu criado, estava enfermo, paralítico na cama, sofrendo horrivelmente. E ele pede que Jesus cure o seu servo. E Jesus fala, tá bom, eu vou lá com você. E o centurião fala assim, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Eu sou um homem, que eu tenho autoridade, e eu sei que basta somente uma palavra para que as pessoas cumpram a minha ordem. E eu sei que se o Senhor mandar, que se o Senhor der uma palavra, a sua ordem será acatada. E Jesus diz assim, olha, chega a me arrepiar quando eu leio isso e eu fico pensando na fé desse homem. E aí Jesus diz assim, ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus ficou admirado com a postura, com a fé, com que aquele centurião foi buscá-lo em função, buscando milagre na vida do seu servo, do seu funcionário, daquele homem que estava sofrendo em cima de uma cama. E Jesus diz assim ao centurião, vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Veja que coisa linda. Jesus honrou a fé daquele homem. Jesus honrou a disposição do coração daquele homem. E não foi nem necessário que Jesus estivesse no mesmo lugar, bastou só a liberação da palavra de Jesus. E tudo aconteceu no mundo espiritual e ali na casa do centurião, sem até mesmo que ele tivesse chegado lá. E ele ficou admirado com a fé daquele homem. E a outra atitude que chama a atenção e que Jesus fica admirado está em Marcos, no capítulo 6, em que Jesus está ali, e essa é uma questão importante, porque Jesus ele vem de uma sucessão de milagres, e aos olhos humanos dos discípulos de Jesus, eles estavam vindo de uma série, vamos dizer assim, de uma missão muito bem sucedida. Eles estavam vindo ali de Cafarnaum, Jesus tinha pregado parábolas maravilhosas, Jesus tinha acalmado o mar da Galileia ali, né? Jesus dá ordem ao mar e o mar fica calmo. Jesus tinha curado liberto, né? Aquele gadareno, que era possesso de espírito muito violento, inclusive. O chefe da sinagoga tinha se rendido a Jesus e reconhecido Deus em Jesus. A mulher do fluxo de sangue havia sido curada ao tocar em Jesus. E é interessante a fé dessa mulher, que ela crê na liberação da cura da vida dela, pelo simples fato dela tocar em Jesus. E veja, ela cria em Deus, ela cria na pessoa de Deus em Jesus. Ela estava crendo no seu poder e no poder que seria liberado para a vida dela. Ela não precisava falar com Jesus, ela não precisava olhar Jesus de frente, ela simplesmente pensou com ela, se eu tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Ela pensou, ele é Deus, e se eu tocar, vai acontecer. Não importa se é de frente, se é de costas, afinal, Deus não tem costas, Deus é Deus. E se eu estiver na presença dele, algo maravilhoso vai acontecer na minha vida. Ela creu e foi.
E o milagre aconteceu na vida dela. E Jesus andando de costas, ele falou, opa, alguma coisa aconteceu comigo. E ele se virou. Quando a palavra diz que ele se virou, significa que ela tinha tocado pelas suas costas. E Jesus fala alguma coisa, alguém me tocou. E os discípulos falam, como assim o Senhor fala, alguém te tocou nessa multidão? Jesus fala, de mim saiu o poder. E a palavra fala que a mulher com temor, né? Ela falou, ai meu Deus, é melhor eu dizer o que aconteceu. Ela se prostra diante de Jesus e fala, mestre, eu te toquei. E ele fala, filha, a tua fé te salvou. Não somente houve cura sobre a vida dela, mas houve salvação pela disposição de fé daquela mulher. E depois disso, ainda li tudo na sucessão, uma coisa depois da outra, teve a cura da filha de Jairo, o ressuscitar da filha de Jairo. A palavra diz que a menina estava dormindo, né? Jairo chega para Jesus e fala, minha filha está à beira da morte. E quando eles chegam na casa de Jairo, a menina estava morta. Mas Jesus a levantou dentre os mortos. Talita, menina, levanta. E a menina levantou. Jesus a ressuscitou dentre os mortos. Então acontece esse monte de milagres maravilhosos e os discípulos estavam a milhão. Aquela sensação de uau, né? E aí a palavra diz que Jesus, ele entra, ele vai, parte dali para onde? Para Nazaré, a sua cidade natal. Nazaré era uma vila, uma cidade muito pequena. E todos ouvindo, maravilhados do que tinha acontecido, Jesus entra na sinagoga e prega, né? A palavra diz que eles ficaram maravilhados, dizendo, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E aí, como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Começaram a levantar questões, começaram a questionar o poder, de onde vinha, como é que ele conhecia tais coisas. E aí começaram a dizer, não é este o carpinteiro? Não é este filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele. A razão passou a habitar a mente daquelas pessoas. A dúvida passou a permear o coração deles. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, senão em sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Jesus disse, os profetas, eles têm honra, mas na sua casa e no meio dos seus parentes, não. Ele voltou para a sua cidade, ele tinha operado milhões de sinais e maravilhas, muitos, né? Tinha acabado de curar a mulher, ressuscitar a menina, libertar aquele menino que estava cativo de espíritos imundos. E quando ele chegou na sua cidade natal, ele foi posto em xeque. Foi falado assim, aí é filho de Maria, esse aqui é filho, irmão desses daqui, esse aí é o filho do carpinteiro. E aí não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Ainda assim curou alguns poucos. E aí vem o versículo-chave. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Não impediu Jesus de ensinar e nem impediu Jesus de curar alguns poucos por ali. Mas Jesus se admirou da incredulidade deles. Anteriormente, Jesus tinha se admirado da fé daquele centurião romano, da maneira que ele foi abordado, da forma que ele creu em Jesus e no poder da palavra de Jesus. E quando ele chega na sua cidade natal, ele se admira, mas da incredulidade que tinha tomado conta do coração daqueles seus pares ali, daqueles que nasceram, que eram da sua natural, da mesma cidade que ele. E eu queria falar hoje sobre isso, sobre a incredulidade e sobre a fé.
Como é que nós estamos encarando isso? Como é que nós estamos realmente agindo diante de algumas situações em que nós nos portamos dessa mesma maneira? E isso não é só para eles que estavam lá, que moravam na mesma cidade que Jesus, que talvez conheciam a família de Jesus e que viram Jesus crescer e falavam, não, esse aí é Jesus, a gente viu ele crescer. Porque Tomé, discípulo de Jesus, ele também foi incrédulo. Quando ele soube da ressurreição de Jesus, quando ele ouviu falar da ressurreição de Jesus, até mesmo pelos seus pares, pelos discípulos que eram de caminhada com ele também duvidou. Ele falou, não, se eu não ver as marcas na mão dele, eu não vou acreditar. E a incredulidade, ela é exatamente isso, é a ausência da fé. É quando a dúvida de que Deus pode mudar a situação, de que Deus é poderoso para reverter qualquer cenário que nós estamos vivendo, é quando nós deixamos a nossa mente ser convencida de que Deus talvez não seja poderoso para mudar aquele cenário, ou que Deus está limitado àquilo que nós podemos enxergar como sendo possível. Ou que ele pode agir somente até aqui, que isso aqui ele não pode reverter, ou isso aqui ele não pode transformar. É quando nós começamos a deixar a incredulidade tomar conta do nosso ser e a gente passa a questionar se é que Deus pode fazer ou até quando Deus pode fazer. A palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, para eu tirar ou extirpar a incredulidade da minha vida, eu preciso alimentar a minha fé. E é através da palavra, de ouvir a palavra, meditar na palavra e praticar a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quando estamos falando de incredulidade, estamos falando de ausência de fé. Estamos falando do oposto, estamos falando da dúvida, estamos falando de questionar o poder de Deus, se ele realmente fará ou não, se ele pode ou não, se ele manifestará ou não o poder dele na minha vida. É quando eu passo a questionar na minha mente se Deus vai agir, se ele pode agir ou quando é que ele vai agir. Eles tinham ficado maravilhados com a pregação de Jesus. Mas logo na sequência eles começam a dizer, peraí, esse aí não é o filho da Maria? Esse aí não é o irmão de fulano, beltrano e ciclano? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o carpinteiro que ficava ali fazendo cadeira e mesa? Como é que agora ele está fazendo sinais e maravilhas e pregando isso? Algumas pessoas vão olhar para você e falar, peraí, mas essa aí não é a Thalita? Aquela Thalita? Agora ela está aí falando isso e falando que Deus vai fazer? Como assim? Como é que Deus vai fazer? Eu não sei como Deus vai fazer. Eu não sei quais os caminhos que Deus vai escolher para transformar a minha realidade e a sua realidade. Mas eu creio que Deus fará, porque a fé é a convicção dos fatos que eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza que Deus trará à existência. E nós precisamos, como aquele centurião, chegar na presença de Jesus convictos de que Ele vai fazer na nossa vida, de que Ele é Deus e que basta eu tocar na orla das vestes dEle e o milagre vai acontecer na minha vida. Não me importa como, não me importa quando e não me importa de que maneira as coisas vão acontecer e em que ordem as coisas vão acontecer. Me importa que elas irão acontecer. Nós precisamos retomar a nossa razão, precisamos retomar a nossa fé ardente no Senhor, a firme expectativa das coisas que elas irão acontecer em Cristo. E não deixar que a incredulidade venha tomar o nosso coração. De que maneira você está despertando a admiração de Jesus sobre a sua vida? Se é que você está despertando a admiração de Jesus sobre a sua vida. Mas você está despertando a admiração dele com a tua incredulidade ou com a tua fé? Será que Jesus está olhando para você e falando, uau,
Meu filho realmente está crendo. Meu filho realmente está se posicionando como alguém que crê e que não está desanimado, ou perplexo, ou revoltado. Porque, sei lá, eu tenho 60 anos e tô murmurando porque a minha mãe faleceu, que tinha 85. Viu? É a ordem natural da vida. Você vai reclamar com Deus ou você vai agradecer a Deus porque você teve a oportunidade de ter mãe até os 85 anos? Como é que está a sua mente? Como é que está o seu coração? Ou você está se tornando um incrédulo? Que você andou com Jesus até aqui, mas agora você quer ver a marca na mão. Agora você quer tocar, e se você não tocar, e se você não vê, você não crê. Mas até para esses, Jesus tem uma resposta. E você quer ver? Jesus, quando Tomé, ele começa com essa conversa aí de que eu quero ver como é que é, eu quero ver a marca na mão de Jesus. Não sei se eu marquei o texto aqui, vamos ver se eu marquei, né? Marquei. Em João capítulo 20, Jesus fala com Tomé assim. No versículo 25, Tomé fala: disseram-lhe então aos outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo, não bastava ver, ele ainda tinha que pôr o dedo. E não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Pensa na incredulidade. Às vezes Deus está falando com você, mas você está pedindo milhares de confirmações. Às vezes Deus está mostrando para você, está te dando uma palavra, mas você está pedindo milhares de confirmações. E às vezes essa necessidade de pedir muitos sinais e muitas confirmações gera incredulidade na sua vida. Porque o que é a fé? A fé é a convicção de fatos que não se veem. Então, por que é que você quer ver? Então, por que é que você quer tanto ver se a fé é crer naquilo que você não vê? Por que é que você está fazendo com que a sua caminhada se torne um fardo de incredulidade? E chamando a atenção do Senhor para isso. No nome de Jesus, repreenda hoje isso sobre a sua vida. E eu repreendo hoje isso sobre a sua vida para que você desperte a atenção do Senhor através da sua fé. Que você desperte a atenção do Senhor por você andar por fé e não por vistas. De você falar: Senhor, eu creio porque a tua palavra me diz e isso me basta. Eu creio porque o Senhor é o meu Senhor, o autor e consumador da minha fé. E isso me basta. E eu quero andar assim. E aí, passados-se 8 dias, os discípulos estavam reunidos. E Jesus estava ouvindo aquela conversa que Tomé teve com seus irmãos na fé. Logo disse a Tomé, Jesus chegou e disse: paz seja convosco. E logo se dirigiu a Tomé e disse: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E hoje, essa advertência de Jesus é para mim e para você. Não sejamos incrédulos, mas crentes no Senhor. Crentes no Senhor, crendo naquilo que o Senhor Jesus nos prometeu, crendo na palavra dele para a nossa vida, e isso nos basta. Não precisamos colocar a mão, o dedo na marca da mão de Jesus ou do lado de Jesus, ou precisando de milhões de sinais e sabe, sinais daquilo que o Senhor irá fazer. Precisamos da palavra, e a palavra já disse que Jesus ressuscitou, que ele está vivo e que ele é o nosso Senhor. Não seja incrédulo, mas crente. E respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Essa é a maior afirmação de um servo para o seu Senhor. Tu és o meu Deus e tu és o meu Senhor.
E Jesus lhe disse: porque me viste, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Que no nome de Jesus nós sejamos desses. Não vimos e cremos. Não precisamos ficar pedindo milhões de sinais e cremos. Que o Senhor hoje fale comigo e com você. Não seja incrédulo, mas crente. Que o Senhor restabeleça a sua fé. Que o Senhor sare as suas feridas. Que o Senhor vá de encontro com a sua necessidade. E que segundo a tua fé, o Senhor salve. Que segundo a sua fé, o Senhor cure. Que segundo a sua fé, o Senhor dê ordem aos anjos dele e vá de acordo com o seu... Que vá ao seu encontro, que vá de acordo com a sua necessidade. Que toda dúvida seja apagada, que toda insegurança seja satisfeita e refeita no nome de Jesus, que toda desconfiança seja aniquilada na palavra do Senhor, porque o amor do Senhor é muito maior do que aquilo que você pode pensar, daquilo que você possa imaginar. Talvez nós sejamos como aquele pai que pede para o Senhor: Senhor, perdoa a minha falta de fé. Em outras versões ela fala: Senhor, perdoa a minha incredulidade. E que o Senhor hoje venha perdoar a nossa incredulidade tantas vezes. E que Ele venha se admirar com a nossa fé agora. Com a nossa disposição de fé agora. Que nós venhamos despertar no Senhor o interesse por nos observar e ver: o nosso filho mudou. O meu filho mudou. O meu filho está desejando caminhar comigo de fé em fé, de vitória em vitória. O meu filho está desejando andar comigo por fé e não por vistas. Ele não está mais querendo argumentar e querendo discorrer, querendo achar pretextos para ser um incrédulo. Com base em argumentações, com base em discursos teológicos, com base em onde é que eu vim, para onde eu vou. Mas ele simplesmente crê. Isso é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. E que o Senhor possa encher você desse dom. Que o Senhor possa revestir você de autoridade com a fé, com a palavra dele. E que você possa chamar a atenção do Senhor para a sua vida. Em Marcos capítulo 16, no versículo 14, Jesus aparece para os seus 11 discípulos e fala assim: quando estavam à mesa, Jesus aparece, censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Quais sinais? Preste atenção. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Que no nome de Jesus você possa se revestir dessa autoridade. Que você fale dele, que você profetize o amor dele, que você possa anunciar Jesus para as pessoas e que eles possam ser salvos, que eles possam ser curados, não só na sua carne, mas na sua alma, na sua mente. Que as pessoas possam ser libertas através da sua vida, que a sua palavra possa ser ouvida e que eles possam dar crédito no Senhor através de você. Que você não dê ouvidos à incredulidade, muito menos à voz que às vezes ela quer ecoar dentro de você, mas que você possa crer no Senhor Jesus, absolutamente, e que você possa falar dele para muitos outros, fazendo discípulos de todas as nações. E esses sinais hão de te acompanhar por onde quer que você vá, no nome de Jesus. Que essa palavra tenha caído em solo fértil no seu coração.
Que você possa ser um agente multiplicador da graça de Deus, confiando nele e no chamado dele para a sua vida. Saiba de uma coisa, você não foi chamado em vão. Essa palavra não chegou até você em vão, mas Deus te chamou para fazer a diferença nesta terra, para influenciar outras vidas, para anunciar que Jesus é bom, que Ele te ama e que Ele ama todas as pessoas. Ele não tem interesse que nenhum dos seus se percam, mas Ele quer que todos sejam salvos. Então, meu amado, fale dele, por onde quer que você vá. Ósculo Santo, Deus te abençoe. Se foi bênção para você, curta aqui esse vídeo, deixe seu comentário, compartilhe principalmente, ative aqui o sininho e se inscreva no canal se você ainda não é um inscrito. Deus te abençoe, fique com Deus. Até a semana que vem, se Deus quiser.